Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais um estudo bíblico. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos das cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, glorificado, enviou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor e nós estamos estudando com afinco cada uma dessas cartas. Já estudamos a carta de Éfeso, a carta de Esmirna, a carta à igreja em Pérgamo e nesta quarta carta vamos estudar a carta do Senhor escrita à igreja em Tiatira. Nesta carta iremos ver que Cristo inicialmente ele se apresenta como Filho de Deus, se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. É nesta carta que nós encontramos uma repreensão a essa igreja, porque lá existia um problema, e o problema era Jezabel. Mas por que essa imagem de Jezabel aqui na carta de Tiatira? Nós vamos ver isso na videoaula de hoje. Também existe promessa ao que vencer. Você precisa ficar conosco até o final desta videoaula e aprender conosco aqui, com o Espírito Santo de Deus, sobre esta carta. E vamos fazer, claro, uma aplicação pessoal à igreja contemporânea. Então fique conosco até o final, tem bênção de Deus para nós. Bem, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo do número 18 até o 29, é a carta de Jesus à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua paciência, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eterno Deus, Pai de bondade, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela oportunidade de ler a tua palavra, de poder aprender com teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra. O teu povo erra, Senhor. O teu povo erra o alvo por falta de conhecimento. Mas estamos sedentos, estamos famintos para se alimentar da tua palavra. Vem, Espírito Santo, e nos alimenta com o conhecimento da tua palavra acerca desse assunto proposto. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e também te agradeço. Amém e amém. Pois bem, meu amado irmão, vamos iniciar o nosso estudo falando sobre esta cidade chamada Tiatira, que, segundo a Bíblia, palavra-chave, era a cidade menos importante das 7 igrejas, das 7 cidades que são apresentadas no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, das 7 cidades, que são apresentadas ali. Tiatira é considerada a menos importante. Ela foi fundada inicialmente como uma colônia por Alexandre Magno, após o Império Persa ser destruído, e é claro, como a gente sabe, historicamente,
quem veio depois dominar o mundo foi o Império Romano. Então, Alexandre Magno, ele iniciou essa cidade Tiatira, mas inicialmente era uma colônia, depois sim se tornou uma cidade que, inclusive, também de acordo com a Bíblia, palavra-chave, ela era uma cidade mais comercial do que propriamente política. Inclusive, quando Paulo fala de Lídia, vendedora de púrpura, alguns intérpretes, alguns estudiosos da Bíblia relacionam Lídia também à cidade de Tiatira. Acredita-se que ali havia o comércio de tecidos. De acordo com o Severino Pedro da Silva, neste livro aqui que eu tenho indicado a vocês, Apocalipse, versículo por versículo, quem estuda escatologia, quem estuda o livro do Apocalipse, é uma boa recomendação. Você precisa ter esse livro, é um livro clássico. Então, nesse livro aqui, o Severino Pedro, ele diz que essa carta a Tiatira é a mais longa e a mais severa. Você pode até querer contestar e dizer assim, mas como é que pode? A carta de Tiatira é mais severa do que a própria Laodiceia, porque quando a gente fala em mensagem severa, rígida, dura, a gente lembra logo da carta de Jesus a Laodiceia, que a gente vai falar sobre ela, se não me engano, será a última carta. Mas, por incrível que pareça, sim, a carta de Jesus enviada à igreja em Tiatira, ela apresenta-se como mais severa. E isso, como falei, estou me baseando também no Severino Pedro da Silva. Isso porque nessa carta o Senhor ameaça colocar Jezabel na cama e matar os seus filhos. É algo duro, irmão. É uma mensagem muito dura. Então, essa carta de Jesus a Tiatira é conhecida como mais longa e também a mais severa. Já o Antônio Gilberto, em saudosa memória, inclusive no seu livro, que eu também sempre recomendo para vocês, cadê o Calendário da Profecia? Não. Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Também estou me baseando nele para produzir nossas videoaulas sobre as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. Tenho me baseado também neste ícone da nossa Assembleia de Deus e de quem ama a escatologia. Nesse livro, Daniel e Apocalipse, o Antônio Gilberto, ele disse que a igreja de Tiatira era conhecida como a igreja profana. E a gente vai ver isso no decorrer da videoaula de hoje, e até mesmo na leitura já dá para sentir isso, né? Já dá para visualizar o quão essa igreja estava profana, apesar dos elogios que o Senhor Jesus teceu a ela. No início da carta, como sempre, o Senhor mostra o remetente, na verdade o destinatário. O remetente é o Senhor Jesus, o destinatário é sempre o anjo da igreja, e acredita-se que esse anjo da igreja pegava a carta e ia ler para os membros da igreja da qual se congregam na cidade, a qual carta foi enviada, foi direcionada. Então, o Senhor já começa dizendo ao anjo da igreja, isso é, ao pastor, ao líder da igreja. E o Senhor se apresenta como aquele que é filho de Deus, e isso é uma referência ao Jesus que é o Cristo, que é o próprio Deus, porque quando ele se apresenta como filho de Deus, é uma expressão muito comum no evangelho escrito pelo Dr. Lucas, nós vamos encontrar muito isso, o filho de Deus. O filho de Deus, uma referência ao Jesus Cristo, ao Jesus ungido, ao Jesus que é o próprio Deus que se fez carne, mas nessa ocasião do Apocalipse já não é mais carne, é o Cristo glorificado, o Cristo que já ascendeu aos céus e assentou no seu trono de glória mais uma vez. Então, ele se apresenta como filho de Deus, com olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Expressões semelhantes àquela do início do livro do Apocalipse, no capítulo 1, em que João é arrebatado em espírito e vê o Cristo glorificado passeando entre os castiçais de ouro. Ali representa as 7 igrejas, que a gente até trouxe uma explicação sobre isso, eu não vou nem ser redundante, vou até atiçar a tua curiosidade e dizer, vai lá na primeira videoaula dessa série, que é a introdução às igrejas do Apocalipse, e a gente fala sobre essa revelação do que significa e o porquê apenas se referia a 7 igrejas no livro do Apocalipse, porque eram apenas 7, se existiam tantas outras cidades que também tinham igreja do Senhor. Por que só essas 7?
Você vai lá na introdução, na primeira videoaula, e lá eu explico o porquê. Então, a que se refere esses olhos como chama de fogo? Existem muitas interpretações, existem vários entendimentos, diversas maneiras de se explicar esses olhos como chama de fogo, mas eu estou certo que esses olhos como chama de fogo é uma referência à onisciência de Deus, a onisciência do Cristo Jesus, do Filho de Deus, aquela mesma onisciência que o salmista cantarolou no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, me conhece. E ele apresenta um Deus que ninguém pode escapar, que ninguém pode fugir dele, que ele está atento a tudo e a todos, conhece os pensamentos do homem, as intenções. Inclusive, nessa própria carta, ele diz que conhece lá os rins, né, os corações. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, meu irmão. Até o que nós vamos falar no futuro, ele já sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Ele nos conhece de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Então, não tem como fugir desse Deus que tem olhos como chamas de fogo. Inclusive, é aqui que ele repete mais uma vez, dizendo: eu conheço as tuas obras. O Senhor, mais uma vez, repete isso. Essa expressão ela é estendida para todas as cartas do Apocalipse. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. E para Tiatira, não só as obras, ele ainda diz: o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, o Senhor está tecendo elogios para essa igreja. Conhece o amor fraternal, o amor a Deus, a dedicação na obra, a confiança em Deus, a fé, a dedicação, a prestação do serviço para o reino de Deus. E existe aqui uma curiosidade, porque nesta carta há um contraste deste conteúdo, deste elogio, do que o Senhor revelou para essa igreja, do que o Senhor está direcionando para ela, para a igreja de Éfeso, a primeira carta que nós estudamos. Lá em Éfeso, o Senhor disse que o amor deles havia esfriado. Então isso quer dizer que as obras dos irmãos em Éfeso já não era como no começo. No começo eram mais dedicados, tinha mais esforço, havia mais amor, porém as últimas obras deles o Senhor já não estava agradando. Já em Tiatira não, o Senhor está dizendo: olha, as tuas obras são maiores do que as primeiras. E aqui a gente já faz uma aplicação, que sejamos em parte como essa igreja de Tiatira, uma igreja que as últimas obras sejam melhores do que a primeira. Não podemos cair nesse conto do vigário de querer acreditar: o amor está se esfriando e eu vou nessa, tem que se cumprir mesmo a palavra. De modo algum. Nós não podemos ser um modelo de igreja como a igreja de Éfeso, que o amor esfriou, que a dedicação acabou, que não somos mais fervorosos como antes, mas devemos ser como a igreja de Tiatira, que o Senhor disse para ela que as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. O Senhor estava conhecendo a dedicação desses homens, dessas mulheres de Deus. Mas é claro, em partes. Por quê? Porque também o Senhor viu graves problemas, graves pecados dentro daquela igreja. Então não há só elogios, há também advertência da parte do Senhor. Inclusive, nesse mesmo livro aqui, do Daniel e Apocalipse, do Antônio Gilberto, ele, ao falar sobre as cartas do Apocalipse, que são direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, ele fala justamente que existem semelhanças em cada carta, e justamente se diz a questão do elogio, que aparece em todas as cartas, as advertências, as promessas ao que vencer. Existem várias semelhanças. Você precisa ler esse livro, é extraordinário. Então, esse contraste que existe entre a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. E o Senhor traz uma advertência contra a igreja de Tiatira, em especial ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. O Senhor levanta uma advertência contra o anjo da igreja. Ele diz: mas tem um contra ti. Quem? O anjo da igreja, o líder, o sacerdote, o pastor da igreja, o tolerares Jezabel. A imagem do anjo da igreja, do pastor, da liderança, deve ser essa imagem de um protetor. O protetor da sã doutrina.
aquele que vai guardar a sã doutrina, ensinar o povo a andar no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho da retidão, no caminho da santidade, e não aceitar a mistura dentro da igreja, o mundanismo dentro da igreja, simpatizar com o pecado. E isso começa a acontecer quando há uma simpatia da igreja do Senhor com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É por isso que o Senhor vai diretamente para o anjo da igreja. Mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel. Quem era Jezabel? Quando nós vamos para o livro do primeiro Reis, que vai narrar a história de Acabe, nós encontramos essa imagem da Jezabel. Jezabel, que era filho de Etibaal, que era uma espécie de sumo sacerdote e rei dos Sidônios, e Acabe faz uma aliança com esse rei, e como forma de fechar essa aliança, de manter essa aliança forte entre ambos os reinos, o rei Etibaal dá sua filha Jezabel, da mão de Jezabel, para o rei Acabe, e Acabe se casa com Jezabel. E esse era a grande orientação de Deus para o povo. O que mais Deus temia que acontecesse era justamente isso. O povo de Deus se casar com mulheres pagãs. Casar com mulheres que não são do arraial do povo de Deus, que são mulheres que vêm de outros costumes e que querem trazer esses costumes para dentro do arraial do povo de Deus. Trazer falsos ensinamentos para dentro do povo de Deus. Então, Jezabel era filho de um sacerdote, de um rei pagão, e só o nome já diz tudo, Etibaal. Então, era um sacerdote dedicado ao deus pagão Baal. Inclusive, foi Jezabel quem trouxe a idolatria, a adoração a Baal para dentro do arraial do povo de Israel. Acabe, o manezão, né? Acabe, como a gente diria hoje, o manicaca, né? Para querer agradar Jezabel, então permite que Jezabel levante um altar de adoração a Baal, e daí a idolatria ela vai se proliferando, vai se propagando, porque não é só um altar, é uma doutrinação dentro do povo de Deus. Ela consegue reunir falsos profetas, reunir sacerdotes em torno de Baal, e aí havia todo um culto de adoração a Baal. Havia um sincretismo religioso, havia uma mistura da religião verdadeira a Deus, do verdadeiro Deus de Israel, com agora Baal. Baal agora é o Deus da fertilidade. Então não tem para que mais ensinar que o Deus de Israel é quem dá chuva, é quem dá fartura. Não, agora é Baal. Nós vamos adorar, sacrificar a Baal. Inclusive no ritual de Baal havia também fornicação. Havia uma espécie de fornicação, e a gente vai ver, já começa a ver o paralelo dessas práticas pagãs com o que é apresentado na carta, no conteúdo da carta enviada à igreja em Tiatira. Então perceba, havia prostituição, havia fornicação, e tinha algo mais grave ainda, é porque na adoração a Baal havia também o sacrifício de crianças, de bebês para Baal. Então você veja o quão abominável era essa conduta diante dos olhos do Senhor. Eles deixam de adorar a Deus para começar a adorar a Baal. E aí a glória de Deus começa a ser dividida. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Israel começa agora a receber doutrinação de idolatria, de adoração a Baal e posteriormente a Zerá. E a idolatria se torna um mal generalizado no meio do povo de Deus. E isso perpassa, porque é uma mensagem reproduzida. É um ensinamento reproduzido pelos sacerdotes, pelos falsos profetas. Você veja o perigo de tudo isso. Então, Jezabel traz essa imagem. É por isso que o significado de Jezabel é montão de lixo, né? Em outra tradução, inclusive é o Pedro Silva que vai trazer isso no seu livro, Apocalipse, versículo por versículo, que o nome de Jezabel também fala de casta. Não só montão de lixo, mas também de casta. Então, Jezabel é um símbolo de poder que trouxe apostasia no meio do povo de Deus. E aí a gente começa a visualizar bem essa figura de Jezabel
na carta e na igreja de Tiatira. Fala-se de Jezabel como uma mulher que se diz profetiza. Então, possivelmente era uma mulher lá que se dizia profetiza, que se dizia profeta de Deus e começava a trazer revelações, direcionamentos, mas esses direcionamentos espirituais, essas mensagens pseudo de vindas de Deus, que era revelação do Senhor, conduzia o povo para o pecado, para a prostituição. E essa prostituição é justamente no termo grego porneia. E eu explico bem isso, sobre esse termo grego porneia, em uma de nossas videoaulas, que é a sutileza da imoralidade sexual. Você pode conferir na descrição do nosso, ou na verdade, na nossa playlist. Vai lá em nossa playlist de vídeos, lá tem uma videoaula assim, a sutileza da imoralidade sexual, e eu explico o significado da palavra grega porneia, o que é que significa ela. Então, é esse termo porneia aqui, prostituição, que nós vemos aqui, e isso é uma referência a uma prostituição física, imoralidade sexual, fornicação, adultério, enfim, da maneira mais ampla que podemos imaginar o termo porneia. Eu explico lá naquela videoaula. E também no sentido espiritual, um culto de seita gnóstica, uma mistura, essa fornicação dentro de uma prática também religiosa, como havia com Jezabel naquela época lá do rei Acabe. O manezão do rei Acabe que permitiu que Jezabel introduzisse idolatria dentro do arraial do povo de Deus, da nação de Israel, e aí, dentro dessas práticas, também havia imoralidade sexual. Então, há teóricos que defendem, sim, a possibilidade, até mesmo de essa Jezabel ter sido a mulher do anjo da igreja. Mas isso aí é uma linha de interpretação, é só uma linha de possibilidade, de que há um indicativo de que essa Jezabel poderia, sim, ser a mulher do anjo da igreja, do pastor da igreja de Tiatira. Mas, biblicamente, nós não temos nada confirmado acerca disso. E é aqui que vem o caldo grosso, porque o Senhor está falando contra o anjo da igreja, dizendo, tenho porém contra ti, que toleras, ou seja, está aceitando. Você sabe que ela está ensinando errado, que está trazendo falso ensinamento para dentro da igreja e não faz nada. E isso repercute também nos dias atuais. Já fazemos aplicação pessoal aqui. Tem muito pastor que sabe que está tendo falso ensinamento dentro da igreja. Ele permite isso e até corrobora para isso. Não só tolera, não só aceita, não só tem pulso forte de chegar assim, não, vou acabar com esse falso ensinamento, com essa profetisa que está ensinando errado aqui dentro da igreja. Eu vou parar com isso, eu vou exterminar. Mas também corrobora, ajuda, contribui. Sabe por quê? Porque muitas das vezes ele quer manter os falsos lá dentro. Você imagina o seguinte, só existem falsos profetas, meu irmão, porque existem falsas ovelhas que querem ouvir falsas verdades, que querem receber um falso evangelho. E a gente vê muitas igrejas aí por aí superlotadas, revelação por cima de revelação, e é só isso que o povo quer, revelação por revelação, não quer saber de Bíblia, não quer saber de santidade, não quer saber de compromisso a Deus, só quer saber de porta aberta, de milagre, de providência, de Deus revelando CPF e RG, são coisas absurdas. Mas esses falsos profetas existem porque existem falsas ovelhas gananciosas e mais ambiciosas do que esses próprios falsos pastores e falsos profetas que tem por aí na mídia. E aí não só tolera, mas também contribui para que o falso ensinamento entre dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus porque ainda existem os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores que se preocupam com a sã doutrina e ensina a verdadeira palavra, doa quem doer. Então nós precisamos ter um compromisso real com a palavra de Deus. Porque a esse povo, a essas lideranças que tolera Jezabel, que tolera a apostasia, que tolera o falso ensinamento dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, a mensagem não é outra senão, porém numa cama, é aqui um caldo grosso que eu falei. O Senhor agora fala para eles, se vocês não se arrependerem, porém ela numa cama. E cama fala de enfermidade, cama fala de doença.
O Senhor ia entrar em juízo contra ela, porque Deus é santo e Ele quer santidade no meio do seu povo. E diz mais: ferirei de morte seus filhos. E isso não foge nada de Bíblia, porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. No próprio livro da Revelação, do Apocalipse, está revelado que muitos passarão pela segunda morte, que é o lago de fogo. Quem? Aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Quem são esses? Que se deixaram levar pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas, pelo caminho do erro e da perdição, e não quis compromisso real com a palavra de Deus. Mas o Senhor sabia que havia remanescentes, e o Senhor disse: olha, ao que vencer, darei poder sobre as nações. Reinarão comigo. Olha que interessante isso, porque isso fala do milênio. Sabe aquele salmo que o Senhor diz assim: pede-me as nações e te darei por herança? Isso fala do milênio, em que os salvos irão ter poder sobre as nações. Chegará um período de tempo, o período milenar, em que nós receberemos poder de Deus para julgar, teremos poder sobre as nações, poder realmente para reger as nações. É uma espécie de governadores, de presidentes, enfim, imagine como você quiser, mas ele fala de poder sobre as nações. Não só isso, no livro do versículo por versículo, Apocalipse versículo por versículo, na página 49, e a edição que eu tenho, deixe-me ver, é a edição... a primeira edição, na página 49, ele fala sobre a estrela da manhã, porque também nessa promessa ele diz: dar-lhe-ei a estrela da manhã. E no livro Apocalipse, versículo por versículo, o Severino Pedro da Silva fala sobre a estrela da manhã, e ele diz: para os ímpios, Jesus é a luz do mundo; para Israel, ele é o sol da justiça; para a sua igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Inclusive a referência que está lá em Apocalipse 22, no versículo 16. Seja como for, Cristo é tudo em todos. Este será um dos títulos que trará o Filho de Deus no dia de sua vinda para o arrebatamento. Aí ele cita aqui, em Apocalipse 22 e 16, o próprio Cristo é identificado como a resplandecente estrela da manhã. Não pode haver dúvida razoável, pois que ele também é aquela figura central. Para os antigos povos, a estrela da tarde, ou vespertina, simboliza a morte, mas a estrela da manhã simbolizava a vida, que é o próprio Cristo. E ele diz mais: ao vencedor, Jesus promete dar-lhe a estrela da manhã, isto é, ele mesmo enquanto vida, e vida com abundância. Em Cristo nós teremos vida, e vida com abundância. No reino milenar nós desfrutaremos do melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir, irmão, e o melhor de Deus se dará quando então o reino milenar for estabelecido, e teremos então um reino de justiça, de verdadeira paz, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem pecado. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, ao que vencer, desfrutará da estrela da manhã, que é o próprio Jesus Cristo. Então vale a pena seguir o conselho de Jesus para reter, para guardar, para se manter firme, para continuar como mais que um vencedor nessa luta. Eu sei que a luta contra o pecado é forte, a luta contra os falsos profetas é forte, é tremenda, mas vale a pena resistir a todas as astutas ciladas do diabo, tendo consigo a armadura de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua igreja, nos livre dos falsos ensinamentos, nos livre de Jezabel, nos livre dos falsos profetas, e que possamos permanecer firmes na sã doutrina e na palavra de Deus. Se você ficou conosco até o final, quero entender que esse estudo, esta videoaula, tornou-se relevante para você. Então deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma lacuna, se há alguma discordância, coloca aí nos comentários. Nós devemos crescer
no conhecimento da palavra uns com os outros, e isso é muito importante, essa interação através da ferramenta dos comentários. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita lá, se inscreva e não se esqueça de compartilhar nos grupos de escatologia, dos irmãos que estudam a palavra de Deus, compartilha lá em nome de Jesus, amém? Deus vos abençoe.